Graça e paz, irmãos. Um bom sábado para todos. E uma alegria estar novamente com vocês para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de ler o capítulo 2 do livro O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. E o título é o seguinte: Alegrem-se na soberania do Senhor. Você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar que Deus fará isso. Cresci em uma família que gostava de acampar. Para meu pai, a ideia de férias divertidas envolvia montanhas, riachos, barracas e sacos de dormir. Que os outros aproveitem as grandes cidades ou desfrutem dos parques temáticos. A família Lucado deixava o Mickey de lado e seguia para as montanhas rochosas. Tentei continuar essa tradição com minha própria família, mas não tive sorte. Nossa ideia de viver sem comodidades é ficar na casa de parentes. Gostamos de fogueiras, contanto que alguém as faça e tenhamos serviço de quarto. Não sou tão ousado quanto meu pai. Ele amava as coisas de acampamento tanto quanto viagens para acampar. Um dia, quando eu estava com quase 9 anos, ele voltou de uma loja que vendia artigos do exército com uma barraca a qual passou a fazer parte da tradição da família Lucado. Era enorme. Nela cabia uma dúzia de camas portáteis. Podíamos montá-la em volta de uma mesa de piquenique e ainda ter espaço para sacos de dormir. Uma barraca grande, naturalmente, requer estacas estáveis. Essa veio com 2. Não confunda essas estacas com a versão fina e retrátil de alumínio que acompanha barracas do tamanho médio. Não, senhor. Essas estacas eram de ferro fundido e da largura de um antebraço. O abrigo não era sofisticado. Nada de zíper nas portas. Nada de mosquiteiro e nada de se camuflar no mato, mas era resistente. Os ventos podiam uivar, as chuvas do verão podiam cair, as pedras de granizo podiam ser grandes, o tempo podia até virar, mas não iríamos a lugar algum. Em uma ocasião, estávamos acampados no Estes Park, no Colorado, com 8 irmãos de meu pai. O céu de repente escureceu e ficou carregado. A chuva começou a bater no chão e o vento dobrava os pinheiros. Todo mundo saiu correndo para as barracas. Em questão de segundos, todos saíram das barracas e correram para a nossa. Afinal, era a única com 2 estacas de ferro fundido. Penso que você e eu poderíamos usar um conjunto dessas estacas. O mundo sabe como criar alguns ventos fortes. Quem entre nós não buscou proteção contra os elementos da vida? Quem dera nossas tempestades se limitassem ao vento e à chuva. Nossas tempestades consistem nos grandes Ds da vida: dificuldades, divórcio, doença e desaparecimento, morte. Alguém sabe onde encontrar um abrigo adequado para esses vendavais? O apóstolo Paulo sabia. Se alguém tinha motivo para ser ansioso, era ele. Deixe sua imaginação transportá-lo para 2000 anos atrás. Imagine um velho olhando pela janela de uma prisão romana.
Paulo tem aproximadamente 60 anos, 30 anos como cristão. Praticamente não há um porto no Mediterrâneo que ele não conheça. Vê como ele está curvado? Ele está pele e osso. Está assim por causa dos quilômetros percorridos e dos açoites sofridos. Levou 39 chibatadas em 5 ocasiões diferentes. Foi espancado com varas triplas. Cicatrizes em forma de teias de aranha espalham-se por sua pele como veias protuberantes. Ele já foi dado como morto. Foi preso, abandonado por amigos e colegas de trabalho e enfrentou naufrágios, tempestades e até fome. Ele provavelmente está quase cego, forçando a vista para poder ler. Gálatas 4, verso 15. Além disso, espera o julgamento perante o imperador romano. Nero havia aprendido a bajular os cidadãos romanos, matando cristãos, dos quais Paulo é o mais conhecido. Como se a opressão do império não bastasse, Paulo também carrega o peso das igrejas recém-formadas. Os membros estão brigando. Falsos pregadores pregam por orgulho e inveja. Filipenses 1, versos 15 a 17. É muita coisa para a vida fácil de um apóstolo. Seu futuro é tão sombrio quanto a sua cela de prisão. Contudo, lendo as palavras do apóstolo, você pensaria que ele havia acabado de chegar a um hotel à beira da praia na Jamaica. Sua carta aos Filipenses não traz uma única palavra de medo ou queixa. Nenhuma. Ele nunca ameaça a Deus com o punho. Em vez disso, rende-lhe graças e convida seus leitores a fazerem o mesmo. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Filipenses 4, verso 4. A prescrição de Paulo para a ansiedade começa com o chamado à alegria. Paulo usou todas as ferramentas da caixa nesse versículo, esperando chamar nossa atenção. Primeiro, ele utilizou o modo imperativo de modo que seus leitores o ouvissem dizer contínua e habitualmente: alegrem-se. E, como se o modo verbal não fosse suficiente, ele removeu a data de expiração. Alegre-se sempre no Senhor. E se, por acaso, o modo verbal e o advérbio sempre fossem inadequados, ele repetiu a ordenança. Novamente direi, alegrem-se. Mas como uma pessoa pode obedecer a essa ordenança? Alegre-se sempre? É possível a qualquer pessoa manter um espírito constante de alegria? Não. Esse não é o desafio de Paulo. Somos exortados a alegrar-nos no Senhor. Esse versículo é um chamado não a um sentimento, mas a uma decisão e a uma confiança bem arraigada de que Deus existe, de que está no controle e de que é bom. O apóstolo apegou-se firmemente a essa convicção. Ele havia erguido estacas de ferro fundido no centro de sua alma. Que Nero espumasse de raiva, que os pregadores se autopromovessem, que as tempestades viessem, a barraca de Paulo, feita de fé, jamais desabaria, porque ele a havia equilibrado com um forte sistema de crenças. Até que ponto a sua barraca é forte? Abra a tenda de sua alma
e você verá uma série de crenças que servem como estacas para equilibrar sua vida. Seu sistema de crenças é sua resposta para as questões fundamentais sobre a vida. Alguém está no controle do universo? A vida tem um propósito? Eu tenho valor? Só existe esta vida? Seu sistema de crenças não tem nada a ver com cor de pele, aparência, talentos ou idade. Seu sistema de crenças não está relacionado com o exterior da barraca, mas com o interior. É o conjunto de convicções, estacas, todas invisíveis, das quais depende sua fé. Se seu sistema de crenças for forte, você permanecerá em pé. Se for fraco, a tempestade prevalecerá. A fé sempre precede o comportamento. Por essa razão, o apóstolo Paulo, em cada uma de suas epístolas, abordou convicções antes de abordar ações. Para mudar o modo como uma pessoa responde à vida, é preciso mudar sua crença sobre a vida. O mais importante em você é seu sistema de crenças. Paulo era a fortaleza de Gibraltar. Dê uma boa olhada nas estacas da barraca do apóstolo e você verá uma com esta inscrição: a soberania de Deus. Soberania é o termo que a Bíblia usa para descrever o controle e a gestão perfeitos que Deus tem do universo. Ele preserva e governa cada elemento. Está continuamente envolvido com toda a criação, direcionando-a para que cumpra seu propósito divino. No tratamento da ansiedade, é tremenda a compreensão adequada de soberania. A ansiedade é muitas vezes a consequência do caos observado. Quando percebemos que somos vítimas de forças invisíveis, turbulentas, aleatórias, ficamos angustiados. Psicólogos confirmaram esse fato quando estudaram o impacto do combate em soldados na Segunda Guerra Mundial. Eles concluíram que após 60 dias de combate contínuo, as tropas terrestres ficavam emocionalmente mortas. Essa reação é compreensível, pois os soldados sofriam ameaças constantes de bombardeios, metralhadoras de franco-atiradores inimigos. A ansiedade das tropas terrestres não era surpresa. No entanto, a calma relativa dos pilotos de caça era surpresa, uma vez que o índice de mortalidade desses pilotos estava entre os mais altos em combate. 50% deles eram mortos em ação. Mas os pilotos de combate amavam o que faziam. Impressionantes 93% deles alegaram ser felizes em suas atribuições, muito embora as chances de sobrevivência fossem as mesmas que tirar a sorte com uma moeda. O que fazia a diferença? Aqueles pilotos tinham as mãos no acelerador. Eles se sentavam na cabine. Era como se coubesse a eles determinar o próprio destino. Os soldados de infantaria, em contrapartida, podiam ser mortos com a mesma facilidade caso estivessem parados ou fugindo. Eles se sentiam solitários e desamparados. A fórmula é simples. O controle percebido gera calma. A falta de controle produz medo. Você não precisa de uma guerra para provar essa fórmula. Um congestionamento de trânsito já é suficiente. Uma equipe de pesquisadores alemães
descobriu que um engarrafamento aumenta em 3 vezes as chances de uma pessoa ter um ataque cardíaco. Faz sentido, pois o congestionamento total é a perda definitiva de controle. Podemos saber dirigir, mas aquele sujeito na pista ao lado não sabe. Podemos ser os melhores motoristas do mundo, mas o adolescente que fica teclando no celular pode determinar nosso fim. Não há previsibilidade, apenas estresse. A ansiedade aumenta à medida que o controle percebido diminui. Então, o que fazemos? Controlamos tudo? Nunca embarcamos em um avião sem paraquedas? Nunca entramos em um restaurante sem levar os próprios talheres limpos? Nunca saímos de casa sem uma máscara de gás? Nunca entregamos nosso coração por medo de que ele possa se partir? Nunca enfrentamos a ansiedade assumindo o controle? Ah, se pudéssemos! No entanto, a certeza é um impostor cruel. Uma pessoa pode acumular milhões de dólares e ainda assim perdê-los em uma recessão. Um fanático por coisas saudáveis pode comer apenas nozes e verduras e ainda assim lutar contra um câncer. Um eremita pode evitar todo contato humano e ainda assim lutar contra a insônia. Queremos certeza, mas a única certeza é a falta dela. É por isso que as pessoas mais estressadas são obcecadas por controle. Fracassam naquilo que mais buscam. Quanto mais tentam controlar o mundo, mais percebem que nada podem fazê-lo. A vida torna-se um ciclo de ansiedade, fracasso. Ansiedade, fracasso. Ansiedade e fracasso. Não podemos assumir o controle porque não cabe a nós essa tarefa. A Bíblia tem uma ideia melhor. Em vez de buscar o controle total, renuncie a ele. Você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar que Deus o fará. Essa é a mensagem por trás da demonstração de Paulo. Alegre-se no Senhor. A paz está ao nosso alcance, não por falta de problemas, mas por causa da presença de um Senhor soberano. Em vez de repetir o caos do mundo, alegre-se na soberania do Senhor, como fez Paulo. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Filipenses 1, versículos 12 e 13. E aqueles que causavam problemas na igreja? Aqueles que pregavam por inveja e rivalidade? Filipenses 1, verso 15. Seus motivos egoístas não são páreo para a soberania de Jesus. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Filipenses 1, 18. Paulo acreditava que Deus exaltou Jesus à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, verso 9. As condições poderiam ser horríveis na prisão, mas acima de tudo há um Deus que é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, verso 13. Ler Paulo é ler as palavras de um homem que, no mais íntimo de seu ser, acreditava na mão firme de um Deus bom. Ele era protegido pela força de Deus, preservado pelo amor de Deus. Viveu debaixo da sombra das asas de Deus. E você? Firme sua alma
com a soberania de Deus. Ele reina de modo supremo sobre cada detalhe do universo. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Provérbios 21, verso 30. Deus age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Daniel 4, verso 35. Ele sustenta todas as coisas. Hebreus 1, verso 3. Ele pode assobiar para chamar as moscas dos distantes rios do Egito. Isaías 7, 18. Ele dá nome às estrelas e conhece os pardais grandes e pequenos. Do exército de libertação do povo da China ao exército de formigas em meu quintal, tudo está sob seu controle. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver ou tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Lamentações, capítulo 3, versículos 37 e 38. A resposta de Deus para tempos difíceis sempre foi a mesma. O céu tem um trono ocupado. Essa foi certamente a mensagem que Deus deu ao profeta Isaías. Durante o século 8 a.C., o antigo Judá desfrutou de um tempo de relativa paz, graças à firme liderança do rei Uzias, que estava longe de ser perfeito, mas manteve os inimigos à distância. A despeito de ameaças de adversários de todos os lados, sua presença manteve a frágil sociedade livre de ataques por 52 anos. Então, Uzias morreu. Restou a Isaías, que viveu durante o governo do rei, razão suficiente para se preocupar. O que aconteceria com o povo de Judá agora que Uzias se fora? Ou, no seu caso, o que acontecerá agora que seu trabalho se foi? Ou que sua saúde já não está tão boa? Ou que há uma recessão na economia? Deus tem uma mensagem para seu povo quando a calamidade vem? Ele certamente tinha uma palavra para Isaías. O profeta escreveu: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías 6, versos 1 a 3. O trono de Uzias ficou vazio, mas o de Deus estava ocupado. O reinado de Uzias chegou ao fim, mas o de Deus não. A voz de Uzias silenciou, mas a de Deus continuou forte. Isaías 6, versos 8 a 10. Ele estava e está vivo no trono e é digno de adoração sem fim. Deus acalmou os medos de Isaías, não removendo o problema, mas revelando o seu poder e sua presença. Pense nisto desta maneira. Suponha que seu pai seja o cirurgião ortopédico mais importante do mundo. Pessoas vêm de países distantes para se tratarem com ele. Regularmente, ele substitui articulações comprometidas por articulações boas. Com a mesma confiança com que um mecânico troca velas de um carro, seu pai remove e substitui quadris, joelhos e ombros. Aos 10 anos de idade, você é um pouco jovem para compreender as realizações de um renomado cirurgião. Mas você não é jovem demais para tropeçar e torcer o tornozelo. Você rola, se contorce no chão e grita por ajuda.
faltam algumas semanas para sua primeira dança na escola. Agora, não é a hora de muletas. Não há tempo para mancar. Você precisa de um tornozelo bom. O seu é qualquer coisa, menos isso. Seu pai entra na sala, ainda com um avental cirúrgico. Tira o sapato e a meia que você está usando e examina a lesão. Você geme quando vê o calombo do tamanho de uma bola de tênis. A ansiedade da adolescência entra em cena. Eu nunca mais vou andar, pai. Vai sim. Ninguém pode me ajudar. Eu posso. Ninguém sabe o que fazer. Eu sei. Não, você não sabe. Seu pai levanta a cabeça e lhe dirige uma pergunta. Você sabe o que eu faço para ganhar a vida? Na verdade, você não sabe. Você sabe que ele vai ao hospital todos os dias. Sabe que as pessoas o chamam de médico. Sua mãe o acha inteligente, mas você realmente não sabe o que seu pai faz. Então, diz ele enquanto coloca um saco de gelo em seu tornozelo, é hora de você descobrir. No dia seguinte, ele está no estacionamento da escola esperando por você depois da aula. Entre aí, quero que você veja o que eu faço, diz ele. Seu pai o leva ao consultório dele no hospital e lhe mostra a constelação de diplomas na parede. Ao lado deles, uma coleção de prêmios que incluem palavras como distinto e respeitável. Ele lhe entrega um manual de cirurgia ortopédico que leva o nome dele. Foi você que escreveu? Foi. O celular dele toca. Após o telefonema, ele anuncia: vamos para o centro cirúrgico. Você faz uma asepsia e o segue de muletas para a sala de cirurgia. Durante os minutos seguintes, você tem uma visão privilegiada de um procedimento em que ele reconstrói um tornozelo. Ele é o médico-chefe da sala de cirurgia. Ele nunca hesita e nem pede conselhos. Simplesmente faz o que tem de fazer. Uma das enfermeiras sussurra: seu pai é o melhor. Enquanto vocês dois vão para casa naquela noite, você olha para seu pai. Você o vê por uma nova perspectiva. Se ele pode realizar cirurgias ortopédicas, é provável que possa cuidar de um tornozelo inchado. Então você pergunta: você acha que eu vou me recuperar para a dança? E ele responde: sim, você vai. Dessa vez você acredita nele. Sua ansiedade diminui à medida que você passa a conhecer mais seu pai. Eis o que penso: para Deus, nossos maiores medos são tornozelos torcidos. Eis outra coisa que penso: muitas pessoas vivem desnecessariamente ansiosas porque vão mancar por um tempo. Da próxima vez que tiver medo do futuro, alegre-se na soberania do Senhor. Alegre-se no que Ele realizou. Alegre-se porque Ele é capaz de fazer o que você não pode. Encha sua mente de pensamentos de Deus. Ele é o Criador, que é bendito para sempre. Romanos 1:25. Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. Hebreus 13:8. Os teus dias jamais terão fim. Salmos 102:27. Ele é Rei, soberano, monarca absoluto e Senhor supremo de toda a história. Um simples movimento de sua sobrancelha e 1 milhão de anjos se vira e bate continência para ele. Todo trono é um estrado para o dele. Toda coroa é feita de papel machê perto da dele. Ele não consulta conselheiros, não precisa de congresso algum e nem se reporta a ninguém. Ele está no comando. A soberania dá ao santo o caminho interior para a paz. Outros veem os problemas do mundo e entrelaçam as mãos preocupados. Nós vemos os problemas do mundo e dobramos os joelhos.
foi o caso de Jeremias. Tirou-me a paz. Esqueci-me que o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o bem. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Jeremias 17, 7 e 8. Muitos anos atrás, passei uma semana visitando o interior do Brasil com um piloto que era missionário há bastante tempo. Ele sobrevoava um circuito de cidades remotas em um avião bimotor que ameaçava desmontar a menor rajada de vento. Wilbur e Orville tinham um avião mais resistente. Eu não conseguia me sentir à vontade. Ficava imaginando que o avião cairia em alguma floresta brasileira e eu seria devorado por piranhas ou engolido por uma sucuri. Não parava de me mexer, de olhar para baixo e de me segurar no assento, como se isso ajudasse. Por fim, o piloto se cansou da minha agitação, olhou para mim e falou mais alto que o ruído do avião: nós não vamos passar por nada que escape ao meu controle. Você também pode confiar, porque eu sei pilotar o avião. Deus está dizendo o mesmo para você? Examine as estacas que sustentam sua fé. Cuide para que em uma delas estejam escritas as palavras: meu Deus é soberano. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar em tua